Vamos ver se a gente consegue, hein? Tô tentando aqui para ver se a gente consegue. Peraí. Arroba prática BR. Não acho ainda. Mas enquanto isso... Ah, achei aqui. Vamos lá. Aguardando somente a prática. O anjo já está entrando, conectando com a gente. E o Randes? Agora sim. Tudo certo. Que sufoco, hein, chefe? Difícil a tecnologia, né? Tem hora que... Ah, meu amigo, imagina para mim aqui, hein? Anjo, primeiro eu queria te dar boas-vindas e agradecer aceitar esse convite da Puratos para conversar um pouco sobre... Você é um extremamente apaixonado. Eu já contava antes aqui rapidamente um pouco da nossa história, né, da Puratos e da prática, já a Prática Clima Equipe, que já há muitos anos formam uma grande parceria. Eu falo que eu tenho 10 anos de Puratos e eu já usei não só as dependências do seu estabelecimento em Pinheiros, né, da Prática Clima Equipe em Pinheiros, que vocês têm uma filial lá, mas também na própria fonte mesmo, né? Que é em Pouso Alegre. Então, assim, sempre recorro a vocês quando eu preciso de levar algum cliente para conhecer nossos produtos, porque acho que é uma grande parceria essa da Puratos e da Prática Clínica, porque acho que tem tudo a ver com aquilo que você defende muito, que é o fortalecimento da panificação brasileira, né? Muito obrigado por aceitar esse É convite. verdade. Obrigado, tá? Ô, meu amigo, a honra, a satisfação é toda minha, toda da prática, porque eu aqui represento toda uma empresa, uma equipe fantástica, né? Enfim, eu agradeço demais. E você falou da nossa relação, né, prática por atos, mas eu vou além. Eu já te disse, e falo com muita alegria, com reconhecimento, porque eu tenho uma dádiva, um agradecimento eterno para com a Puratos, pois lá estive em 1990, num centro técnico fantástico em Bruxelas, e ali foi onde eu tomei conhecimento pela primeira vez, né, com conceito, com a técnica de processo de ultracongelamento. E minha cabeça, eu já te falei, ali pirou, né? E ali, a partir daí, depois a gente conversa um pouquinho, mas eu tenho enfim, o custódio da Conceição, que era Puratos aqui no Brasil, na ocasião, KM Puratos, me convidou, insistiu, né, para essa viagem, para a Europan, e foi uma oportunidade singular, muito especial para a minha vida, e a partir dali foi um marco pessoal e profissional. Pessoal porque foi uma guinada muito grande em termos de reconhecimento do mercado, em termos de oportunidades na minha vida pessoal e profissional, porque a partir dali eu vi como eu deveria mudar, né, e buscar novos horizontes, novos conhecimentos. Então, apurados de antemão, já abro dizendo o meu muito obrigado, eterno muito obrigado. É isso, um prazer para a gente ter pessoas como você visitando o nosso centro lá em São Vito e está sempre lá em Bruxelas e está sempre convidado. Quando tiver uma feira, eu sei que você está constantemente em feiras na Europa, agora tem que conhecer um novo centro que nós temos, que é o Center of Bread Flavor, onde fica a biblioteca da fermentação natural. Já a gente mostra... Eu soube, você conversando com o Shimura e tal, eu tô curioso. E digo mais, né? Nessa oportunidade não tive só lá, não. Eu estive em Barcelona, depois eu estive ali em Estoril também, onde vocês têm uma planta e tal. Enfim, foi uma viagem fantástica. Lá em 1990, estou falando 30 anos, gente. E eu fiquei maravilhado. Imagina como é que não deve estar isso hoje, né? E não só em termos de infraestrutura, mas em termos de pessoas, em termos de
produto, em termos de investimento em P&D, enfim, é um marco na minha vida e eu recomendo que visitem mesmo, porque é uma mudança na vida de todos vocês, com certeza. Maravilha, Ângelo. Eu sei que a Prática e uma equipe são uma empresa só, né? Elas têm dois mercados, né? Tanto de fornos, maceiras. Mas queria que você contasse para a gente um pouquinho da Prática e Clima Equipe, para depois a gente entrar nos assuntos que estão relacionados ao momento que a gente está passando. Vamos lá. A Prática é uma empresa de 30 anos, empresa familiar, da família Rezende, de Pouso Alegre, André Rezende, né, Luiz Eduardo Rezende. Foi fundada em 91, então vai completar seus 30 anos, começou pequena, com o André, engenheiro de produção, tal, começou pequena, né, e audacioso, e sempre com um espírito inovador, né? Lá no início começou com amassadeiras pequenas, depois partiu para fornos de panificação pequenos, e a inovação já veio com fornos totalmente em aço inoxidável. A história é bem detalhada. Convido a todos a visitar o site da Prática, e lá conta um pouco da história da Prática, num depoimento dos irmãos, né, Rezende, que eles contam bem a história com detalhe. Aí vão aí 4 anos, mais ou menos, 5 anos, aí começa a entrar na linha de fornos para gastronomia, fornos combinados, e a empresa se destaca bastante como sendo pioneira nesse segmento no Brasil, competindo com empresas internacionais, o que era só o fornos de convecção, fornos turbo, de panificação, aí ela entra na segunda metade dos anos 90 em fornos para gastronomia. Luiz Eduardo, também engenheiro, entra na sociedade, reforça o quadro, a empresa começa a crescer, sai de um barracão, 2 barracões, começa a emendar os puxadinhos, né? E aí entra ano 2000, qualidade total, convênio com o Sebrae, empreendedorismo, Empretec, a empresa começa a se solidificar, ainda mais voltada para uma gestão cada vez mais profissional, sempre atuando em termos de profissionalização do seu quadro de colaboradores. Esse foi um foco desde lá do início, e assim foi, né? E a empresa com ISO em 2003 conquista o ISO 9001, e parte para sempre melhoria contínua, trabalhando com seus valores muito claros, são 12 valores muito definidos, e passando esse conceito para todo o staff da empresa, interno, para os seus representantes, trabalhando muito de treinamento, em termos de conceito e filosofia empresarial, de cima para baixo, de maneira muito clara, muito sólida. Aí entra 2005, aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho para a minha brasa, né? Eu, no mercado há muito tempo, eu atuava nessa ocasião, nesse período, como consultor, fazendo algum trabalho para o Sebrae, enfim, consultoria em algumas empresas. André me chama para fazer um trabalho, eu tinha um acerto para fazer com a Prática naquela ocasião, e venho para desenvolver o projeto de uma amassadeira, porque até então a empresa não tinha máquina, não produzia máquina. Eu venho, fico 2, 3 dias por semana, durante 60, 90 dias, isso em meados de 2005. Deixo esse trabalho quase que terminado, não encerrado, tal, e falamos muito sobre congelamento. E aí vem a questão, você vê como são as coisas, né? Mas terminei meu trabalho, me afastei, e o tempo passa, né? Quando em 2006, final de 2006, dezembro de 2006, eu sou muito bom de data, tá? Eu lembro perfeitamente, foi dia 21 de dezembro de 2006, André me telefona e me chama para a gente voltar a conversar sobre aquele projeto que a gente havia iniciado em 2005. 26 de dezembro de 2006 eu venho, converso com o André, e quando eu veio para conversar, ele me traz, digo traz porque eu estou em Pouso Alegre agora, para ver uma planta industrial em plena construção, já em fase bem adiantada de construção, um prédio de 5 mil metros quadrados, em fase bem adiantada,
uma área industrial de 40, 50 mil metros quadrados, um plano de expansão, olha, fantástico, eu me emocionei porque minha vida toda foi indústria, né? E eu vi ali, gente, eu vi o futuro. Eu vi uma empresa que há um ano e meio, nem se falava em terreno, né? E mais do que isso, eu já vi descarregando caminhões com peças da Climaquip, que a prática havia feito um acordo, comprado a Climaquip, trazendo de Tatuí para Pouso Alegre, naquele momento, né? naquele período. Ou seja, a Climaquip era congelamento, era o frio. E só voltando um pouquinho atrás, e lá em 2000, e lá em 95, 96, eu junto com a Maquip, uma empresa de Curitiba, havia desenvolvido o primeiro ultracongelador nacional junto com a Maquip. E a Maquip era sócia, o diretor da Maquip, uma empresa muito pequenininha lá em Curitiba, tornou-se sócio da Climaquip. E aí surge a Climaquip em Tatuí. E eu havia feito a apresentação desse rapaz de Curitiba para os empresários de Tatuí. Eu tinha feito a ponte. Conclusão, eu chego em Pouso Alegre, está a Climaquip vindo para cá. Falei, é o destino, não é possível, né? E acertamos e eu começo, então, em 2 de janeiro de 2007, a fazer um trabalho de solidificação ou ampliação do mix de produto da panificação na prática. E aí se define uma estratégia técnica comercial, estabelecendo 3 linhas muito claras de ação e de trabalho. Technicook passa a ser a divisão voltada à gastronomia, com foco profissional, técnico, comercial, de gestão voltado à gastronomia. E por outro lado, Climaquip, uma divisão independente, sólida, profissional, voltada à tecnologia do frio, câmaras de fermentação, de conservação e ultracongelamento. E Tecnipan, uma divisão nova, voltada à profissionalização de um departamento voltado somente à panificação. E aí, fornos de lastro, fornos, uma gama maior de fornos de convecção, fornos turbo, e iniciamos a implementação da linha de máquinas. E aí é um processo. Começamos lá em 2007, tínhamos aí um horizonte para 1 ano e meio, a gente ia lançar a linha de máquina, mas a prática com uma marca muito forte, o mercado sedento por tecnologia, os representantes com um conceito também muito sólido, muito forte nas suas respectivas regiões, começam a difundir, né, esse trabalho da prática e começou a se vender equipamento sem se ter essa pura verdade, corremos atrás, foi uma loucura isso, nós estamos falando em 2007, meados de 2007, lançamos já na FIPAM uma linha de produtos. Foi uma loucura, e aí é um pouco da história, e aí vai, e aí é melhoria contínua, ano a ano, mês a mês, dia a dia, com reuniões tal, e é um processo. Aí não para mais, esse é um pouquinho da história. Aí a Climaquip, que antes era uma empresa jurídica, e aí teve aí passagem para um grupo português, depois a prática recompra a Climaquip nesse período, mas esse é um pouco da história, e hoje Climaquip, já de 3 anos para cá, tornou-se marca, prática é uma holding, é a prática par, uma prática participação, que cuida das 3 divisões e mais uma outra divisão, que é a prática de importes, que são as parcerias internacionais, e a prática serviços. Então é dividido desta forma. Que legal. Uma coisa eu posso constatar, porque eu já tive várias vezes na prática, inclusive participei de alguns testes, tive a honra de participar de alguns testes e pesquisas também que vocês fazem para melhoria contínua. Então eu já fui pesquisado já várias vezes, e uma coisa que eu noto claramente quando eu chego na prática, assim, desde do Miranda, né, que é responsável pela produção, é um sujeito extremamente apaixonado pela empresa e pelo negócio que faz, assim também como o Fabinho, o técnico, e tantos outros profissionais que estão lá dentro, que vestem a camisa da prática, que é uma coisa impressionante. Realmente parece ser uma grande família essa empresa aí. Parabéns por manter esse espírito. Eu queria perguntar... E isso não é...
imposto é uma coisa muito natural e é feito em termos de que as pessoas passam a confiar no propósito, né? Que é fazer produtos e orientar os clientes para que eles possam produzir comida de qualidade, com produtividade, né? E, enfim, é servir o mercado da melhor forma possível e ter pessoas, e não é demagogia não, nos aproximar de pessoas profissionais capazes como vocês, e a gente agradece muito porque cada vez que você vem, são aprendizados e aprendizados, e você vê que nós procuramos nos aproximar de você e dos profissionais que você tem aqui, para que a gente possa estar sempre aprimorando e, enfim, como você falou, é a melhoria contínua. E o investimento da empresa, ano a ano, mesmo nessa situação que estamos passando, tivemos uma reunião justamente hoje, não esmorecer em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Esse é o foco. Muito bom, muito importante isso. Ângelo, a questão que acontece agora, especificamente durante essa pandemia, primeiro é assustador, né? O mercado está passando por um momento economicamente, claro que a gente sempre olha primeiro as pessoas, principalmente na Puratos, a gente tem um cuidado muito grande de checar para que todos os nossos colaboradores, nossos clientes, estejam bem cuidados com saúde, né? E aí vem o segundo passo, que é como a gente lida com esse novo momento, né? Assim, dentro da Puratos, a gente está buscando maneiras de aperfeiçoar ainda mais as questões de congelamento, de longa fermentação natural, tudo que nós acreditamos que sejam oportunidades para que, né, o panificador possa aproveitar esses momentos para poder utilizar essas tecnologias, tanto que se diz respeito a insumos, que são realmente que fazem uma diferença na hora de você utilizar um bom equipamento também, né? Porque só um bom equipamento não faz tanto. Então, assim, quando a gente olha para esse mercado hoje, a gente vê que, primeiro, o primeiro passo que a gente enxerga é um passo atrás na planificação, que seja de pães de forma, muita coisa de fermentação natural. A gente está enxergando grandes oportunidades pelo fato de pessoas estarem fazendo pães em casa. E vocês aí, como vocês estão enxergando e como vocês veem essas oportunidades de ultracongelamento que já vinha, né? Antes já vinha numa pegada muito grande já, e hoje talvez seja uma oportunidade ainda maior, Ângelo? E, Oranes, você falou a questão dos propósitos, né, dos objetivos, o perfil da Puratos, e coaduna perfeitamente com que nosso pensamento e as nossas ações, não só pensamento, mas ações. Quando tudo isso começou em meados de março, né, reuniões diárias, a primeira coisa que se pensou foi das pessoas, né? E quando a gente fala em pessoas, fala nos colaboradores, se pensou nas famílias dos colaboradores, né? Nos fornecedores, como a gente poderia manter esses fornecedores da melhor forma possível, porque sabíamos, vai passar, né? Mas como nós iremos passar este período e manter esses fornecedores, porque nós temos parceiros-chave nesse processo todo, né? E você não troca, não são muitos, você não vai substituir do dia para a noite, precisa manter toda essa estrutura intacta da melhor forma possível. E mais ainda, como cuidar mais e melhor do nosso patrimônio chamado cliente, né? E aí definimos um tripé, né? E aí pensando num todo, e aí eu estou falando no todo, né? Que são soluções, né? Todo o trabalho voltado em termos de soluções. Soluções, soluções, soluções. Tá? Tudo que vai se pensar, cada gestor, o que você vai fazer? Busque solução. Né? Focado em solução.
nas pessoas, no fornecedor, no cliente, solução. Né? Solidariedade. Tá? E a questão da questão alimentar, né? Da segurança alimentar. Então, são os 3 S. Soluções, a questão da solidariedade, tá? E a questão da segurança alimentar. São os 3 S. E quando a gente fala em solidariedade, não é a questão da caridade, né? É a questão do apoio, a solidariedade em termos de ajudar a fazer melhor. E é bem alicerçado no propósito da empresa, que é ajudar a fazer comida de qualidade sem desperdício. Aí é a chave. Comida de qualidade sem desperdício. E aí? No momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, o desperdício é o ponto, é o alvo. Né? Como eu vou controlar minha empresa a partir de agora, mais do que nunca, né? Sem pensar em controlar desperdício. Né? E aí você vai me permitir, eu vou um pouquinho lá atrás, porque nós estamos falando de panificação, e eu vivi essa história. Né? Lá na década de 90, a panificação foi reinventada. Né? Por N razões socioeconômicas, políticas, né? A panificação passou por problemas, o mercado como um todo, e a panificação não foi diferente, e ela foi reinventada, transformando-se em centro gastronômico. Surgiram as mini padarias, uma concorrência infernal, desleal, um mercado informal, bater na frente da padaria, e ela foi reinventada. E surgiu aí a grande sacada, serviços. Vamos diversificar serviços. Nada contra, muito pelo contrário, a prática, inclusive, cresceu assustadoramente nesse mix, grande mix de serviços. Então, a padaria passou a ser padaria, confeitaria, claro, restaurante, pizzaria, sorveteria, cafeteria, né? Chá, o café da tarde, happy hour, a sopa da madrugada, tudo. Revistaria, frutaria, perfeito. Nada contra, volto a dizer, tudo a favor. A questão toda é que foram 20 anos. E aí eu te pergunto, e o pão como ficou? Eu estou generalizando, hein? Então, nós salvamos o mercado panificação, o negócio panificação. Mas nós não atuamos na causa, que era o pão, o fabrico, né? A essência. Né? Nós maquiamos. E olha o termo que eu estou usando. Nós maquiamos. Não estou falando eles ou os outros. Nós, nós. Né? Nós maquiamos. Né? E a coisa foi. Perfeito. Né? E o pão? E a diversificação? E a profissionalização? E entrar de cabeça na quadra, nos processos. Como é que pode a Alemanha ter mais do que 3.000 tipos de pães e nós não, quiçá, chegar a 100? Como é que você está falando agora, de massa madre, coisa que isso é... Ô, gente, né? E nós estamos falando de processo de ultracongelamento ainda como tendência, sendo que isso eu com orgulho falo, eu usar a primeira pessoa é complicado, mas eu, talvez mais alguns, lá no início da década de 90 trouxemos para cá, e a coisa foi encarada como que isso era um mal para a panificação, e quem abocanhou essa fatia foram as grandes indústrias, mas era uma tecnologia fantástica na hora errada, porque o mercado não estava preparado. Inclusive eu não tive condições de passar, procurei me cercar de profissionais fora de série para me ajudar, mas a coisa não foi, não era o momento. Entramos no século XXI.
a coisa ainda foi um pouquinho. Chegamos em 2010, 2000, a coisa começou de uma progressão geométrica fora de série. Mas a panificação ela é grande, ela é muito vasta, o Brasil é enorme. E a variedade, as possibilidades de se atuar com o frio, com a tecnologia do frio correta, as possibilidades são tantas que a grande maioria dos industriais da panificação ainda não tem conhecimento, ainda não receberam toda essa carga de informação e ainda ficam céticos. Será que? Será que? Né? Então, eu reafirmo categoricamente, não é tendência, é fato, é realidade. E muitos já estão utilizando, estão se beneficiando. E esses que já utilizam e se beneficiam, esta variável desperdício já não é uma variável assim tão nebulosa. Só que quem usa não conta. Só que quem está dentro não fala. Porque, claro, isso são as armas do negócio de cada um, são os segredos de cada um. Né? E está aí. Então, essa não digo que seja a única alternativa daqui para frente, mas é uma das grandes alternativas que vai fazer com que o panificador de pequeno, médio, grande porte tem que usar a tecnologia do frio. E quando eu falo tecnologia do frio, eu não estou falando do frio, tem que usar a tecnologia correta. E tem processo correto. E quando eu falo, estou falando em ultracongelamento, que não é freezer. Freezer é para guardar. Não improvisem, por favor. Muitos começaram de maneira inadequada e depois pararam, porque fizeram improvisações. E aí começa a fazer em freezer. Freezer é para guardar, não é para ultracongelar. Ou pega câmaras que tinha e contrata uma ou outra pessoa muito bem intencionada, fala, não, vamos colocar um compressor a mais e vamos dar uma turbinada nessa tua câmara e vai fazer. Faz. Aí eu coloco um carrinho, ultracongela. Quando eu coloco o segundo, o que é para ultracongelar em 1 hora, demorou 1 hora e meia. Quando eu coloco o terceiro, já vai para 2 horas, 2 horas e meia. Conclusão, o primeiro carrinho que sai de um jeito, o segundo já vai sair do outro, o terceiro, quiçá, sai de sei lá de que jeito. Ultracongelamento varia a qualidade. Então, não é. Então, existe uma técnica, ou existem técnicas, e as pessoas precisam se aprofundar mais no conhecimento. Então, eu deixo agora as perguntas para você, a gente vai batendo esse papo. Eu quis só assim, fazer um preâmbulo, fazer um painel, porque a coisa é técnica, é fantástica, né? E as pessoas precisam entender que essa é a grande alternativa do segmento, seja para panificação, seja para confeitaria e para a gastronomia, seja aquele que trabalha com à la carte, seja aquele que trabalha com self-service, porque o self-service vai sofrer uma mudança. E a grande alternativa é o pré-preparo, é a preparação por antecipação. E aí entra também o processo de ultracongelamento. Ângelo, e você mencionou uma coisa, porque o que acontece muito quando alguém experimenta o processo de congelamento em geral, né, ou a tecnologia do frio, se ela não usar as dimensões corretas para otimizar a produção correta, ela pode... O que acontece muito? Eu vou explicar o que mais acontece no meu ponto de vista, que eu já vi acontecer muito, é que o cara compra um pequeno ultracongelador e quer congelar a fábrica inteira. E aí depois o negócio começa a desgringolar, começa a dar errado e acaba botando, às vezes, culpa na tecnologia, às vezes culpa no ultracongelador. Ele precisa dimensionar corretamente sua produção para não acontecer isso que você está falando, né? Você dimensiona para um carrinho e depois coloca 2 carrinhos, o congelamento não é a solução de todos os problemas se você não seguir corretamente. Se seguir, sem dúvida nenhuma, você vai ter uma grande solução e uma maneira muito prática de trabalhar. Mas, da mesma maneira, se você não seguir, você acaba se enforcando no seu próprio negócio, porque você dimensiona para uma coisa e usa para 3 coisas, ou
super otimiza aquele negócio, tentando fazer dar certo. É muito importante esse ponto, porque não só a tecnologia das pré-misturas, ou das misturas, ou dos melhoradores para congelamento, como também para o maquinário, se essas duas coisas não estiverem muito conciliadas, a capacidade de produção versus o que o equipamento consegue congelar corretamente, porque isso é o grande segredo, infelizmente, aí começa a transformar isso numa dor de cabeça. Eu já vi vários, e aí você fala, pô, por que deu errado? Se quando eu fazia aquela quantidade dava certa, e quando eu faço uma quantidade muito maior dá errado. É por causa disso. Tem que realmente usar a capacidade que foi estimada para produzir, para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Exato. Bom, é aquilo. O setor industrial passou a ter uma importância fundamental. O que diferencia a padaria de uma loja de conveniência? A indústria. O que diferencia a padaria do restaurante? A indústria. A padaria de uma cafeteria é a indústria. Ou seja, valorizem o setor industrial. E quando eu falo valorizar, é dedicar mais tempo a entender o que lá acontece. E lá tem o início, o meio e o final. Em via de regra, ou é o profissional, o culpado, ou é a farinha, ou é o forno. Né? Gente, começa lá na estocagem, na compra da matéria-prima adequada, na preparação do profissional. Né? Agora, se eu dou uma Ferrari, se eu dou uma ferramenta para ele e não dou o treinamento adequado, e se me permita, se eu compro mal, se eu compro de uma empresa que não vai me dar o treinamento adequado, né, vai ficar lá e vai ser utilizado de maneira inadequada e não vai me passar o resultado que eu imaginava. Né? E eu começo a colocar naquele equipamento ultracongelador que pode caber 100 quilos, pode caber, mas ele foi dimensionado, né, talvez para 60, não para 100 quilos de produto. E aí não vai sair de maneira correta. Né? Ah, mas um produto sai e o outro não, mas é lógico, não é assim. Então, é uma compra técnica. Da mesma forma, vai exigir profissionais preparados para melhor orientação. Por outro lado, também, a empresa precisa estar consciente que ela vai ter que ter uma estrutura de produção mais profissional. Eu não posso ter, no processo de ultracongelamento, eu até posso, mas eu não devo, não é recomendável, eu ter massas, entre aspas, quente. Ora, se eu quero ter um processo rentável, eficiente, eu tenho que entrar com essa massa crua, fria, a 20 graus, 21 graus. Agora, se eu bato meu processo de mistura e a minha amassadeira, meu processo de mistura é inadequado, ou eu não tenho uma água gelada, eu não tempero essa água, eu não meço, faço no sistema VTZ. Sabe o que é sistema VTZ? Não. Ninguém te falou? Não, ainda não. Existe. Tem muitos profissionais aí e tal. VTZ vai tudo a zóio. Né? Então, se eu faço no sistema VTZ, vai sair tudo a zóio. E aí não há congelamento que resolva. Como não há OTT que vai resolver. Porque é da base que a coisa vem. Outra coisa, eu não posso deixar essa massa puxar na mesa, porque eu preciso ter a força fermentativa na hora da fermentação, depois que essa massa foi ultracongelada e ficou armazenada uma semana, 10 dias, 15 dias. É ali que eu quero a força do meu fermento. Agora, se eu deixo ela puxar na mesa, fermentar na mesa, né? 1 hora, 40 minutos, e depois eu vou querer a força do fermento 15 dias depois, eu não vou ter. Então, não é simplesmente eu falar que o ultracongelamento é a salvação de... Não, tem um processo.
E para isso, não é colocar lá na quadra industrial e achar que resolveu. Eu peço encarecidamente, os empresários precisam se debruçar mais, ouvir ioranes, são poucos, mas tem, né? E entender, né, que é a grande alternativa. Mas nós precisamos ter matérias-primas boas, processos adequados e profissionais que entendam que tudo isso vem para ajudar e alavancar o crescimento do setor. E aí nós vamos bater palmas, dar muita risada num futuro muito próximo. Muito próximo, que será próspero para todos nós, com toda certeza. Maravilha, Ângelo. E também, assim, dentro do processo congelado, existem as maneiras, Silvia, né? Seja o cru congelado, seja o pré-fermentado congelado, seja o pré-assado congelado, ou seja o pronto congelado, né? Então, assim... Você quer pirar a cabeça da turma, é? Você vai pirar todo mundo desse jeito, poxa vida. Mas continua. Matou a pau, é isso, pô. Saber que cada tipo de pão, cada tipo de processo, ele incide diretamente numa cadeia logística, ele incide diretamente na facilidade de alguém que vai finalizar esse produto. Então, assim, essa decisão de congelar, realmente ela tem que ser uma decisão muito bem pensada, muito bem organizada. Não é só comprar um ultracongelador ali e sair tentando resolver, tentando congelar a produção. Provavelmente você vai se frustrar com esse processo. Ele ajuda no processo de pão de queijo, isso é fantástico, é bem simples. Mas quando você vai para o processo de fermentação, onde você tem pães com fermentação, aí você pode usar as alternativas que são várias para determinados tipos, e você não precisa também optar talvez somente por uma, pode optar por 2 tipos, seja cru congelado, seja pré-assado, seja pronto congelado também. É claro que a logística, né, tudo fermentado, vai ser muito grande, mas no final você vai ter uma solução muito mais prática, que a pessoa vai só descongelar e apresentar. Então, assim, isso aí é algo que eu acho assim, eu sempre falo assim, é igual você falou mesmo, falando de uma ferramenta que eu não sabe usar. Quando você tem uma ferramenta dessa de congelamento e sabe usar, você potencializa o seu negócio de uma maneira, você elimina toda a complexidade de um processo produtivo em cada loja, né, usando várias pessoas, você concentra essas pessoas num local só e você consegue fazer isso. Né? Rames, eu assisti sei lá quantas lives suas, tá? Agora, tá? Nesses últimos 20 dias. Qual é a maior... onde houve o maior crescimento do consumidor de consumo? Foi dos pães de maior valor agregado. Não houve um aumento de consumo no pão francês. Tá? Não houve, isso é fato. Mas aonde ocorreu, por incrível que pareça, nos produtos de maior valor agregado. Aonde nós temos as matérias-primas que facilitam mais o trabalho operacional? São as matérias-primas, e aí pegando apurados, né? Depois você me paga a comissão. Vocês têm um mix de produto fantástico que ajuda essa mão de obra, e aí vem aquilo. Quanto que eu vou produzir? Produzo o justo, e eu não quero que sobre, né? E faço o justo, mas corro o risco de faltar. Ou faço bastante, aí se sobrar, o que eu faço com a sobra? Gente, é outro congelamento e o pré-assado, Ioranes. Eu posso pegar o dia da semana, faço os pães especiais num dia só, pego essa minha equipe, treino, 2, 3, e foco. Profissionalizo, verticalizo a minha produção, todos naquela linha de produção. Pré-aço, 70%, 80% do tempo de forno. Tiro, ultracongelamento. Não vamos aqui ficar explicando tudo, porque tem alguns detalhes. Saquinho, freezer. E guardo. Conforme a demanda do balcão, tiro do saquinho ou à noite
e vai para o forno, de preferência com o forno da prática, só dá certo mesmo, fica muito bom só com o forno da prática. Na frente da loja, pelo amor de Deus, deem um show na frente da loja. O cheirinho, o aroma, o buquê, o espetáculo vai lá na frente da loja. Chegou a Dona Maria, aquele pão que a senhora sempre compra. Acabamos de pôr no forno aquela ciabatta com azeitona, né? Espetacular, está aqui. Em 10 minutinhos está saindo, toma um cappuccino, compra uns frios e tal. Essa cliente vai levar aquele pão feito, entre aspas, na hora. Feito na hora. Estamos cativando o cliente, fidelizando o cliente. Vamos lá. Então, somente a prática, o anjo já está entrando, conectando com a gente. E o Randes? Agora sim. Tudo certo. Que sufoco, hein, chefe? Difícil a tecnologia, né? Meu amigo, imagina para mim aqui, hein? Anjo, primeiro eu queria te dar boas-vindas e agradecer aceitar esse convite da Puratos para conversar um pouco sobre... Você é um extremamente apaixonado. Eu já contava antes aqui rapidamente um pouco da nossa história, né, da Puratos e da prática, já a Prática Clima Equipe, que já há muitos anos formam uma grande parceria. Eu falo que eu tenho 10 anos de Puratos e eu já usei não só as dependências do seu estabelecimento em Pinheiros, né, da Prática Clima Equipe em Pinheiros, que vocês têm uma filial lá, mas também na própria fonte mesmo, né, que é em Pouso Alegre. Então, assim, sempre recorro a vocês quando eu preciso de levar algum cliente para conhecer nossos produtos, porque acho que é uma grande parceria essa da Puratos e da Prática Clima Equipe, porque acho que tem tudo a ver com aquilo que você defende muito, que é o fortalecimento da panificação brasileira, né? Muito obrigado por aceitar esse convite. É verdade. Obrigado, tá? Meu amigo, a honra, a satisfação é toda minha, toda da prática, porque eu aqui represento toda uma empresa, uma equipe fantástica, né? Enfim, eu agradeço demais. E você falou da nossa relação, né, prática por atos, mas eu vou além. Eu já te disse, e falo com muita alegria, com reconhecimento, porque eu tenho uma dádiva, um agradecimento eterno para com a Puratos, pois lá estive em 1990, num centro técnico fantástico em Bruxelas, e ali foi onde eu tomei conhecimento pela primeira vez, né, com conceito, com a técnica de processo de ultracongelamento. E minha cabeça, eu já te falei, ali pirou. Né? E ali, a partir daí, depois a gente conversa um pouquinho, mas eu tenho enfim, o custódio da Conceição, que era Puratos aqui no Brasil, na ocasião, KM Puratos, me convidou, insistiu, né, para essa viagem, para a Europan, e foi uma oportunidade singular, muito especial para a minha vida, e a partir dali foi um marco pessoal e profissional. Pessoal, porque foi uma guinada muito grande, em termos de reconhecimento do mercado, em termos de oportunidades na minha vida pessoal, e profissional, porque a partir dali eu vi como eu deveria mudar, né, e buscar novos horizontes, novos conhecimentos. Então, a Puratos, de antemão, já abro dizendo o meu muito obrigado, eterno muito obrigado. É isso, um prazer para a gente ter pessoas como você visitando o nosso centro lá em São Vito, e está sempre, lá em Bruxelas, e sempre está convidado. Quando tiver uma feira, eu sei que você está constantemente em feiras na Europa, agora tem que conhecer um novo centro que nós temos, que é o Center of Bread Flavor, onde fica a Biblioteca da Fermentação Natural. Eu soube, você conversando com o Shimura e tal, eu estou curioso.
E digo mais, né? Nessa oportunidade não tive só lá, não. Eu estive em Barcelona, depois eu estive ali em Estoril também, onde vocês têm uma planta e tal. Enfim, foi uma viagem fantástica. Lá em 1990, estou falando 30 anos, gente. E eu fiquei maravilhado. Imagina como é que não deve estar isso hoje, né? E não só em termos de infraestrutura, mas em termos de pessoas, em termos de produto, em termos de investimento em P&D. Enfim, um marco na minha vida e eu recomendo que visitem mesmo, porque é uma mudança na vida de todos vocês, com certeza. Maravilhoso. Eu sei que a Prática e Clima Equipe são uma empresa só, né? Elas têm dois mercados, né? Tanto de fornos, maceiras. Mas queria que você contasse para a gente um pouquinho da Prática e Clima Equipe, para depois a gente entrar nos assuntos que estão relacionados ao momento que a gente está passando. Vamos lá. A Prática é uma empresa de 30 anos, uma empresa familiar, da família Rezende, de Pouso Alegre, André Rezende, né, Luiz Eduardo Rezende. Foi fundada em 91, então vai completar seus 30 anos, começou pequena, com o André, engenheiro de produção, tal, começou pequena, né, e audacioso, e sempre com um espírito inovador, né? Lá no início começou com amassadeiras pequenas, depois partiu para fornos de panificação pequenos, e a inovação já veio aí com fornos totalmente em aço inoxidável. A história é bem detalhada. Convido a todos a visitar o site da Prática, e lá conta um pouco da história da Prática, num depoimento dos irmãos, né, Rezende, que eles contam bem a história com detalhe. Aí vão aí 4 anos, mais ou menos, 5 anos, aí começa a entrar na linha de fornos para gastronomia, fornos combinados, e a empresa se destaca bastante como sendo pioneira nesse segmento no Brasil, competindo com empresas internacionais, o que era só o fornos de convecção, fornos turbo, de panificação, aí ela entra na segunda metade dos anos 90 em fornos para gastronomia. Luiz Eduardo, também engenheiro, entra na sociedade, reforça o quadro, a empresa começa a crescer, sai de um barracão, 2 barracões, começa a emendar os puxadinhos, né? E aí entra ano 2000, qualidade total, convênio com o Sebrae, empreendedorismo, Empretec, a empresa começa a se solidificar, ainda mais voltada para uma gestão cada vez mais profissional, sempre atuando em termos de profissionalização do seu quadro de colaboradores. Esse foi um foco desde lá do início, e assim foi, né? E a empresa com ISO, em 2003, conquista o ISO 9001, e parte para sempre melhoria contínua, trabalhando com seus valores muito claros, são 12 valores muito definidos, e passando esse conceito para todo o staff da empresa, interno, para os seus representantes, trabalhando muito de treinamento, em termos de conceito e filosofia empresarial, de cima para baixo, de maneira muito clara, muito sólida. Aí entra 2005, aí eu vou puxar a sardinha um pouquinho para a minha brasa, né? Eu, no mercado há muito tempo, eu atuava nessa ocasião, nesse período, como consultor, fazendo algum trabalho para o Sebrae, enfim, consultoria em algumas empresas. O André me chama para fazer um trabalho, eu tinha um acerto para fazer com a Prática naquela ocasião, e venho para desenvolver o projeto de uma amassadeira, porque até então a empresa não tinha máquina, não produzia máquina. Eu venho, fico 2, 3 dias por semana, durante 60, 90 dias, isso em meados de 2005. Deixo esse trabalho quase que terminado, não encerrado, tal, e falamos muito sobre congelamento. E aí vem a questão, você vê como são as coisas, né? Mas terminei meu trabalho, me afastei, e o tempo passa, né? Quando em 2006, final de 2006, dezembro de 2006, eu sou muito bom de data, tá? Eu lembro perfeitamente, foi dia 21 de dezembro de 2006, André me telefona e me chama para a gente voltar a conversar sobre aquele projeto que a gente havia iniciado em 2005.
26 de dezembro de 2006 eu venho, converso com o André, e quando eu veio para conversar, ele me traz, digo traz porque eu estou em Pouso Alegre agora, para ver uma planta industrial em plena construção, já em fase bem adiantada de construção, um prédio de 5.000 metros quadrados, em fase bem adiantada, uma área industrial de 40, 50 mil metros quadrados, um plano de expansão, olha, fantástico, eu me emocionei porque minha vida toda foi indústria, né? E eu vi ali, gente, eu vi o futuro, eu vi uma empresa que há um ano e meio, nem se falava em terreno, né? E mais do que isso, eu já vi descarregando caminhões com peças da Climaquip, que a Prática havia feito um acordo, comprado a Climaquip, trazendo de Tatuí para Pouso Alegre, naquele momento, né, naquele período. Ou seja, a Climaquip era congelamento, era o frio. E só voltando um pouquinho atrás, e lá em 2000, lá em 95, 96, eu junto com a Maquip, uma empresa de Curitiba, havia desenvolvido o primeiro ultracongelador nacional junto com a Maquip. E a Maquip era sócia, o diretor da Maquip, uma empresa muito pequenininha lá em Curitiba, tornou-se sócio da Climaquip. E aí surge a Climaquip em Tatuí. E eu havia feito a apresentação desse rapaz de Curitiba para os empresários de Tatuí. Eu tinha feito a ponte. Conclusão, eu chego em Pouso Alegre, está a Climaquip vindo para cá. Falei, é o destino, não é possível, né? E acertamos, e eu começo, então, em 2 de janeiro de 2007, a fazer um trabalho de solidificação ou ampliação do mix de produto da panificação na prática. E aí se define uma estratégia técnica comercial, estabelecendo 3 linhas muito claras de ação e de trabalho. Technicook passa a ser a divisão voltada à gastronomia, com foco profissional, técnico, comercial, de gestão voltado à gastronomia. E por outro lado, Climaquip, uma divisão independente, sólida, profissional, voltada à tecnologia do frio. Câmaras de fermentação, de conservação e ultracongelamento. E Tecnipan, uma divisão nova, voltada à profissionalização de um departamento voltado somente à panificação. E aí fornos de lastro, fornos, uma gama maior de fornos de convecção, fornos turbo, e iniciamos a implementação da linha de máquinas. E aí é um processo. Começamos lá em 2007, tínhamos aí um horizonte para 1 ano e meio, a gente ia lançar a linha de máquina, mas a Prática com uma marca muito forte, o mercado sedento por tecnologia, os representantes com um conceito também muito sólido, muito forte nas suas respectivas regiões, começam a difundir, né, esse trabalho da Prática, e começou a se vender equipamento sem se ter essa pura verdade, corremos atrás, foi uma loucura isso, nós estamos falando em 2007, meados de 2007, lançamos já na FIPAM uma linha de produtos. Foi uma loucura, e aí é um pouco da história, e aí vai, e aí é melhoria contínua, ano a ano, mês a mês, dia a dia, com reuniões tal, e é um processo. Aí não para mais, esse é um pouquinho da história. Aí a Climaquip, que antes era uma empresa jurídica, e aí teve aí passagem por um grupo português, depois a Prática recompra a Climaquip nesse período, mas esse é um pouco da história, e hoje Climaquip, já de 3 anos para cá, tornou-se marca. Prática é uma holding, é a Prática Par, uma Prática Participação, que cuida das 3 divisões, e mais uma outra divisão, que é a Prática de Importes, que são as parcerias internacionais, e a Prática Serviços. Então é dividido desta forma. Que legal. Uma coisa eu posso constatar, porque eu já tive várias vezes na prática, inclusive participei de alguns testes, tive a honra de participar de alguns testes e pesquisas também que vocês fazem para melhoria contínua. Então eu já fui pesquisado já várias vezes,
E uma coisa que eu noto claramente quando eu chego na prática, assim, desde do Miranda, né, que é responsável pela produção, é um sujeito extremamente apaixonado pela empresa e pelo negócio que faz, assim também como o Fabinho, técnico, e tantos outros profissionais que estão lá dentro, que vestem a camisa da prática, que é uma coisa impressionante. Realmente parece ser uma grande família essa empresa aí. Parabéns por manter esse espírito. Eu queria E perguntar... isso não é imposto, é uma coisa muito natural e é feito em termos de que as pessoas passam a confiar no propósito, né? Que é fazer produtos e orientar os clientes para que eles possam produzir comida de qualidade, com produtividade, né? E, enfim, é servir o mercado da melhor forma possível e ter pessoas, e não é demagogia, não, nos aproximar de pessoas profissionais capazes como vocês, e a gente agradece muito, porque cada vez que você vem, são aprendizados e aprendizados, e você vê que nós procuramos nos aproximar de você e dos profissionais que você traz aqui, para que a gente possa estar sempre aprimorando e, enfim, como você falou, é a melhoria contínua. E o investimento da empresa ano a ano, mesmo nessa situação que estamos passando. Tivemos uma reunião justamente hoje, não esmorecer em termos de investimento em pesquisa e desenvolvimento. Esse é o foco. Muito bom, muito importante isso. Ângelo, a questão que acontece agora, especificamente durante essa pandemia, primeiro assustador, né? O mercado está passando por um momento economicamente, claro que a gente sempre olha primeiro as pessoas, principalmente na Puratos, a gente tem um cuidado muito grande de checar para que todos os nossos colaboradores, nossos clientes, estejam bem cuidados com saúde, né? E aí vem o segundo passo, que é como a gente lida com esse novo momento, né? Assim, então, dentro da Puratos, a gente está buscando maneiras de aperfeiçoar ainda mais as questões de congelamento, de longa fermentação, fermentação natural, tudo que nós acreditamos que sejam oportunidades para que, né, o panificador possa aproveitar esses momentos para poder utilizar essas tecnologias, tanto que se diz respeito a insumos, que são realmente que fazem uma diferença na hora de você utilizar um bom equipamento também, né? Porque só um bom equipamento não faz tanto. Então, assim, quando a gente olha para esse mercado hoje, a gente vê que, primeiro, o primeiro passo que a gente enxerga é um passo atrás na planificação, que seja de pães de forma, muita coisa de fermentação natural. A gente está enxergando grandes oportunidades pelo fato de pessoas estarem fazendo pães em casa. E vocês aí, como vocês estão enxergando e como vocês veem essas oportunidades de ultracongelamento que já vinha, né? Antes já vinha numa pegada muito grande já, e hoje talvez seja uma oportunidade ainda maior, Ângelo? Johannes, você falou a questão dos propósitos, né, dos objetivos, o perfil da Puratos, e coaduna perfeitamente com que nosso pensamento e as nossas ações, não só pensamento, mas ações. Quando tudo isso começou em meados de março, né, reuniões diárias, a primeira coisa que se pensou foi das pessoas, né? E quando a gente fala em pessoas, fala nos colaboradores, se pensou nas famílias dos colaboradores, né? Nos fornecedores, como a gente poderia manter esses fornecedores da melhor forma possível, porque sabíamos, vai passar, né? Mas como nós iremos passar este período e manter esses fornecedores, porque nós temos parceiros-chave nesse processo todo, né? E você não troca, não são muitos, você não vai substituir do dia para a noite, precisa manter toda essa estrutura intacta da melhor forma possível. E mais ainda, como cuidar mais e melhor do nosso patrimônio chamado cliente, né? E aí definimos um tripé, né?
e aí pensando num todo, e aí eu estou falando no todo, né? Que são soluções, né? Todo o trabalho voltado em termos de soluções. Soluções, soluções, soluções. Tá? Tudo que vai se pensar, cada gestor, o que você vai fazer? Busque solução. Né? É focado em solução. Nas pessoas, no fornecedor, no cliente, solução. Né? Solidariedade. Tá? E a questão da questão alimentar, né? Da segurança alimentar. Então, são os 3S. Soluções, a questão da solidariedade, tá? E a questão da segurança alimentar. São os 3S. E quando a gente fala em solidariedade, não é a questão da caridade, né? É a questão do apoio, a solidariedade em termos de ajudar a fazer melhor. E é bem alicerçado no propósito da empresa, que é ajudar a fazer comida de qualidade sem desperdício. Aí é a chave. Comida de qualidade sem desperdício. E aí? No momento que nós estamos vivendo, mais do que nunca, o desperdício né, é o ponto, é o alvo. Né? Como eu vou controlar minha empresa a partir de agora, mais do que nunca, né, sem pensar em controlar desperdício. Né? E aí você vai me permitir, eu vou um pouquinho lá atrás, porque nós estamos falando de panificação, e eu vivi essa história. Né? Lá na década de 90, a panificação foi reinventada. Né? Por N razões socioeconômico-políticas, né? A panificação passou por problemas, o mercado como um todo, e a panificação não foi diferente, e ela foi reinventada, transformando-se em centro gastronômico. Surgiram as mini padarias, uma concorrência infernal, desleal, um mercado informal, bater na frente da padaria, e ela foi reinventada. E surgiu aí a grande sacada, serviços. Vamos diversificar serviços. Nada contra, muito pelo contrário, a prática, inclusive, cresceu assustadoramente nesse mix, grande mix de serviços. Então, a padaria passou a ser padaria, confeitaria, claro, restaurante, pizzaria, sorveteria, cafeteria, né? Chá, o café da tarde, happy hour, a sopa da madrugada, tudo. Revistaria, frutaria, perfeito. Nada contra, volto a dizer, tudo a favor. A questão toda é que foram 20 anos. E aí eu te pergunto, e o pão como ficou? E eu estou generalizando, hein? Então, nós salvamos o mercado panificação, o negócio panificação. Mas nós não atuamos na causa, que era o pão, o fabrico, né? A essência. Né? Nós maquiamos, e olha o termo que eu estou usando. Nós maquiamos, eu não estou falando eles ou os outros. Nós, nós. Né? Nós maquiamos. Né? E a coisa foi. Perfeito. Né? E o pão? E a diversificação? E a profissionalização? E entrar de cabeça na quadra, nos processos. Como é que pode a Alemanha ter mais do que 3.000 tipos de pães e nós, quiçá, chegar a 100? Como é que você está falando agora de massa madre? Coisa que isso é... Ô, gente, né? E nós estamos falando de processo de ultracongelamento ainda como tendência, sendo que isso eu com orgulho falo, eu usar a primeira pessoa é complicado, mas eu, talvez mais alguns, lá no início da década de 90, trouxemos para cá
E a coisa foi encarada como que isso era um mal para a panificação. E quem abocanhou essa fatia foram as grandes indústrias. Mas era uma tecnologia fantástica na hora errada, porque o mercado não estava preparado. Inclusive eu não tive condições de passar, procurei me cercar de profissionais fora de série para me ajudar, mas a coisa não foi, não era o momento. Entramos no século XXI, a coisa ainda foi um pouquinho, chegamos em 2010, 2011, a coisa começou de uma progressão geométrica fora de série. Mas a panificação ela é grande, ela é muito vasta, o Brasil é enorme, e a variedade, as possibilidades de se atuar com o frio, com a tecnologia do frio correta, as possibilidades são tantas que a grande maioria dos industriais da panificação ainda não tem conhecimento, ainda não receberam toda essa carga de informação e ainda ficam céticos. Será que? Será que? Né? Então, eu reafirmo categoricamente, não é tendência, é fato, é realidade. E muitos já estão utilizando, estão se beneficiando. E esses que já utilizam e se beneficiam, esta variável desperdício já não é uma variável assim tão nebulosa. Só que quem usa não conta. Só que quem está dentro não fala. Porque, claro, isso são as armas do negócio de cada um, são os segredos de cada um. Né? E está aí. Então, essa é, não digo que seja a única alternativa daqui para frente, mas é uma das grandes alternativas que vai fazer com que o panificador de pequeno, médio, grande porte tem que usar a tecnologia do frio. E quando eu falo tecnologia do frio, eu não estou falando do frio, tem que usar a tecnologia correta. E tem processo correto. E quando eu falo, estou falando em ultracongelamento, que não é freezer. Freezer é para guardar. Não improvisem, por favor. Muitos começaram de maneira inadequada e depois pararam, porque fizeram improvisações. E aí começa a fazer em freezer. Freezer é para guardar, não é para ultracongelar. Ou pega câmaras que tinha e contrata uma ou outra pessoa muito bem intencionada, fala, não, vamos colocar um compressor a mais e vamos dar uma turbinada nessa tua câmara e vai fazer. Faz. Aí eu coloco um carrinho, ultracongela. Quando eu coloco o segundo, o que é para ultracongelar em 1 hora, demorou 1 hora e meia. Quando eu coloco o terceiro, já vai para 2 horas, 2 horas e meia. Conclusão, o primeiro carrinho sai de um jeito, o segundo já vai sair do outro, o terceiro, quiçá, sai de sei lá de que jeito. Ultracongelamento varia a qualidade. Então, não é. Então, existe uma técnica, ou existem técnicas, e as pessoas precisam se aprofundar mais no conhecimento. Então, eu deixo agora as perguntas para você, a gente vai batendo esse papo. Eu quis só assim, fazer um preâmbulo, fazer aí um painel, porque a coisa é técnica, é fantástica, né? E as pessoas precisam entender que essa é a grande alternativa do segmento, seja para panificação, seja para confeitaria e para a gastronomia, seja aquele que trabalha com à la carte, seja aquele que trabalha com self-service, porque o self-service vai sofrer uma mudança. E a grande alternativa é o pré-preparo, é a preparação por antecipação. E aí entra também o processo de ultracongelamento. Ângelo, e você mencionou uma coisa, porque o que acontece muito quando alguém experimenta o processo de congelamento em geral, né, ou a tecnologia do frio, se ela não usar as dimensões corretas para otimizar a produção correta, ela pode... O que acontece muito? Eu vou explicar o que mais acontece no meu ponto de vista, que eu já vi acontecer muito, é que o cara compra um pequeno ultracongelador e quer congelar a fábrica inteira. E aí depois o negócio começa a desgringolar, começa a dar errado e acaba botando, às vezes, culpa na tecnologia, às vezes culpa no ultracongelador. Ele precisa dimensionar corretamente sua produção para não acontecer isso que você está falando, né? Você dimensiona para um carrinho e depois coloca 2 carrinhos, você
o congelamento não é a solução de todos os problemas se você não seguir corretamente. Se seguir, sem dúvida nenhuma, você vai ter uma grande solução, uma maneira muito prática de trabalhar. Mas, da mesma maneira, se você não seguir, você acaba se enforcando no seu próprio negócio, porque você dimensiona para uma coisa e usa para três coisas, ou super otimiza aquele negócio tentando fazer dar certo. É muito importante esse ponto, porque não só a tecnologia das pré-misturas, ou das misturas, ou dos melhoradores para congelamento, como também para o maquinário, se essas duas coisas não estiverem muito conciliadas, a capacidade de produção versus o que o equipamento consegue congelar corretamente, porque isso é o grande segredo, infelizmente, aí começa a transformar isso numa dor de cabeça. Eu já vi vários, e aí você fala, pô, por que deu errado? Se quando eu fazia aquela quantidade dava certa, e quando eu faço uma quantidade muito maior dá errado. É por causa disso. Tem que realmente usar a capacidade que foi estimada para produzir, para que não aconteça esse tipo de coisa, né? Exato. Bom, é aquilo. O setor industrial passou a ter uma importância fundamental. O que diferencia a padaria de uma loja de conveniência? A indústria. O que diferencia a padaria do restaurante? A indústria. A padaria de uma cafeteria é a indústria. Ou seja, valorizem o setor industrial. E quando eu falo valorizar, é dedicar mais tempo a entender o que lá acontece. E lá tem o início, o meio e o final. Em via de regra, ou é o profissional ocupado, ou é a farinha, ou é o forno. Né? Gente, começa lá na estocagem, na compra da matéria-prima adequada, na preparação do profissional. Né? Agora, se eu dou uma Ferrari, se eu dou uma ferramenta para ele e não dou o treinamento adequado, e se me permita, se eu compro mal, se eu compro de uma empresa que não vai me dar o treinamento adequado, né, vai ficar lá e vai ser utilizado de maneira inadequada e não vai me passar o resultado que eu imaginava. Né? E eu começo a colocar naquele equipamento para congelador que pode caber 100 quilos, pode caber, mas ele foi dimensionado, né, talvez para 60, não para 100 quilos de produto. E aí não vai sair de maneira correta. Né? Ah, mas um produto sai e o outro não, mas é lógico, não é assim. Então, é uma compra técnica. Da mesma forma, vai exigir profissionais preparados para melhor orientação. Por outro lado, também, a empresa precisa estar consciente que ela vai ter que ter uma estrutura de produção mais profissional. Eu não posso ter, no processo de ultracongelamento, eu até posso, mas eu não devo, não é recomendável, eu ter massas, entre aspas, quente. Ora, se eu quero ter um processo rentável, eficiente, eu tenho que entrar com essa massa crua, fria, a 20 graus, 21 graus. Agora, se eu bato meu processo de mistura e a minha amassadeira, meu processo de mistura é inadequado, ou eu não tenho uma água gelada, eu não tempero essa água, eu não meço, faço no sistema VTZ. Sabe o que é sistema VTZ? Não. Ninguém te falou? Não, ainda não. Existe. Tem muitos profissionais aí e tal. VTZ vai tudo a zóio. Né? Então, se eu faço no sistema VTZ, vai sair tudo a zóio. E aí não há congelamento que resolva. Como não há OTT que vai resolver. Porque é da base que a coisa vem. Outra coisa, eu não posso deixar essa massa puxar na mesa, porque eu preciso ter a força fermentativa na hora da fermentação
depois que essa massa foi ultracongelada e ficou armazenada uma semana, 10 dias, 15 dias. É ali que eu quero a força do meu fermento. Agora, se eu deixo ela puxar na mesa, fermentar na mesa, né? 1 hora, 40 minutos, e depois eu vou querer a força do fermento 15 dias depois, eu não vou ter. Então, não é simplesmente eu falar que o ultracongelamento é a salvação de... Não, tem um processo. E para isso, não é colocar lá na quadra industrial e achar que resolveu. Eu peço encarecidamente, os empresários precisam se debruçar mais, ouvir ioranes, são poucos, mas tem, né? E entender, né, que é a grande alternativa. Mas nós precisamos ter matérias-primas boas, processos adequados e profissionais que entendam que tudo isso vem para ajudar e alavancar o crescimento do setor. E aí nós vamos bater palmas, dar muita risada num futuro muito próximo. Muito próximo, que será próspero para todos nós, com toda certeza. Maravilha, Ângelo. E também, assim, dentro do processo congelado, existem as maneiras, Silvia, né? Seja o cru congelado, seja o pré-fermentado congelado, seja o pré-assado congelado, ou seja o pronto congelado, né? Então, assim... Você quer pirar a cabeça da turma, é? Você vai pirar todo mundo desse jeito, poxa vida. Mas continua. Matou a pau, é isso, pô. Saber que cada tipo de pão, cada tipo de processo, ele incide diretamente numa cadeia logística, ele incide diretamente na facilidade de alguém que vai finalizar esse produto. Então, assim, essa decisão de congelar, realmente ela tem que ser uma decisão muito bem pensada, muito bem organizada. Não é só comprar um ultracongelador ali e sair tentando resolver, tentando congelar a produção. Provavelmente você vai se frustrar com esse processo. Ele ajuda no processo de pão de queijo, isso é fantástico, é bem simples. Mas quando você vai para o processo de fermentação, onde você tem pães com fermentação, aí você pode usar as alternativas que são várias para determinados tipos, e você não precisa também optar talvez somente por uma, pode optar por 2 tipos, seja cru congelado, seja pré-assado, seja pronto congelado também. É claro que a logística, né, tudo fermentado, vai ser muito grande, mas no final você vai ter uma solução muito mais prática, que a pessoa vai só descongelar e apresentar. Então, assim, isso aí é algo que eu acho assim, eu sempre falo assim, é igual você falou mesmo, falando de uma ferramenta que eu não sabe usar. Quando você tem uma ferramenta dessa de congelamento e sabe usar, você potencializa o seu negócio de uma maneira, você elimina toda a complexidade de um processo produtivo em cada loja, né, usando várias pessoas, você concentra essas pessoas num local só e você consegue fazer grandes, isso. Né? Rames, eu assisti sei lá quantas lives suas, tá? Agora, tá? Nesses últimos 20 dias. Qual é a maior... onde houve o maior crescimento do consumidor de consumo? Foi dos pães de maior valor agregado. Não houve um aumento de consumo no pão francês. Tá? Não houve, isso é fato. Mas aonde ocorreu, por incrível que pareça, nos produtos de maior valor agregado. Aonde nós temos as matérias-primas que facilitam mais o trabalho operacional? São as matérias-primas, e aí pegando apurados, né? Depois você me paga a comissão. Vocês têm um mix de produto fantástico que ajuda essa mão de obra, e aí vem aquilo. Quanto que eu vou produzir? Produzo o justo, e eu não quero que sobre, né? E faço justo, mas corro o risco de faltar. Ou faço bastante, aí se sobrar, o que eu faço com a sobra? Gente, é outro congelamento e o pré-assado, Ioranes. Eu faço, posso pegar o dia da semana, faço os pães especiais num dia só, pego essa minha equipe, treino, 2, 3, e foco, profissionalizo, verticalizo a minha produção, todos naquela linha de produção. Pré-aço,
70%, 80% do tempo de forno. Tiro. Ultracongelamento. Não vamos aqui ficar explicando tudo, porque tem alguns detalhes. Saquinho. Freezer. E guardo. Conforme a demanda do balcão, tiro do saquinho ou à noite e vai para o forno, de preferência com o forno da prática, só dá certo mesmo, fica muito bom só com o forno da prática. Na frente da loja, pelo amor de Deus, dê um show na frente da loja. O cheirinho, o aroma, o buquê, o espetáculo vai lá na frente da loja. Chegou a Dona Maria, aquele pão que a senhora sempre compra. Acabamos de pôr no forno aquela ciabatta com azeitona, né? Espetacular, tá aqui. Em 10 minutinhos tá saindo, toma um cappuccino, compra uns frios e tal. Essa cliente vai levar aquele pão feito, entre aspas, na hora. Feito na hora. Estamos cativando o cliente, fidelizando o cliente. Esse é o grande diferencial e nós temos que aprender a trabalhar desta forma. E é perda zero, só vai assar conforme demanda. Não tem demanda, está guardado. O que está resfriado, saiu do freezer e está na geladeira, pronto para ir para o forno, validade de 5 dias. O que está no freezer tem 15 dias, 20 dias. Ninguém vai fazer pão para guardar para mais de 30 dias. Então vamos trabalhar com 10 dias de pulmão, tá bom demais. Gente, é isso. A Puratos dá treinamento sobre isso, dá orientações, tem profissionais gabaritados no Brasil todo que podem dar esse tipo de treinamento. E a própria prática tem centros de treinamento, nós temos as concessionárias, nós temos o canal Chefe, que é um canal aberto para orientações que nós prestamos online para as pessoas. Né? E, gente, nós temos que sair da zona de conforto. Porque a única certeza que nós temos, a única, é a certeza da mudança. Não tem outra. A única, é a certeza da mudança. Não será igual. Há aquela palavra, ou sentença que diz que é um novo normal. Eu prefiro dizer que é um novo diferente. Nós teremos agora um constante diferente. Cada dia é uma novidade. Cada dia é um consumidor mais sedento por novidade. Cada dia, ações diferentes. E cabe aí agora aos empresários e a nós, fornecedores, uma aproximação maior. Apesar que a Covid não permite, mas temos que estar mais próximos, mas mais próximos em termos de prestação de serviço, em termos de orientação, em termos de doação. Né? Aí a famosa solidariedade, é nos doar. Agora, o empresário precisa estar aberto, né, para receber tais orientações. Maravilhoso, nós temos uns minutinhos ainda, eu queria só que entrar no assunto de fermentação natural, porque essa é a minha praia, mais gosto de fazer, e a gente fez, eu me lembro que eu usei um equipamento de vocês para fermentação natural, né, que é específico, aquele stress free, né, que eu achei fantástico. A gente fez até um vídeo junto, né, se as pessoas, os espectadores estiverem aí, quiserem conhecer um pouco desse equipamento, eu fiz um vídeo junto com a prática acho que o ano passado ou 2 anos atrás, em que eu mostrava... O ano passado, acredito. Eu estava, na verdade, aprendendo. Primeiro semestre. Esse que eu usei, esse equipamento, e de lá a gente já fez um vídeo. Eu tenho certeza que se eu tivesse mais familiaridade com ele, ficariam ainda melhores, porque eu fiquei muito encantado. Você pode falar um pouquinho sobre esse equipamento? E há quanto tempo já existe ele? Foi justamente ouvindo profissionais como vocês, a matéria-prima de vocês, Authentic, né? Que é justamente a massa madre desidratada, que isso não é tendência, é uma realidade, mas isso veio para ficar e dar um diferencial no produto fora de série. E esses produtos, fica aquela questão, como é que eu vou modelar? Aí o profissional fica modelando com a mão, fica aquela massa pegajosa, puxa daqui, puxa de lá, e acaba não dando produtividade. Nós importamos ainda uma divisora hidráulica, né, que faz esse trabalho de divisão e modelagem dessas massas hiperidratadas. Né? E quando eu falo hiperidratada, acima de 65%, até 90% de hidratação ou mais. Posso falar que você fez com mais de 100%, né? Isso, o senhor fez, né? Você é um danado, né? Mas vamos trabalhar com 90%, 85% já está bom demais, né? Muito bem.
E aí, numa viagem para Recife, eu e até o nosso diretor industrial, nosso vice-presidente, o Luiz Eduardo, começamos a ver como é que a gente poderia ter uma máquina mais barata, mais viável para o mercado, manual, que atendesse a padaria de pequeno e médio porte. E desenvolvemos, baseado nessa hidráulica, uma divisora manual toda inox, e que faz esse papel de divisão e modelagem de baguete, ciabatta, troca-se os moldes, ciabatta grande, ciabatta média, e assim vai. Então, essa máquina é muito prática, feita pela prática, que faz justamente esse trabalho de divisão, e que você vai direto em assadeira ou direto no forneio fácil, para fornear direto na pedra, no forno de convecção, e é um espetáculo. Quem quiser ver como funciona, tem um vídeo no site da Prática, um vídeo que o Eorani está, ou no YouTube. Peguem lá, divisora manual de massa hiperidratada, está lá o Eorani fazendo a demonstração, tá? Ou, se quiserem também, um blog da Prática, tem lá algumas matérias que falam sobre esse tipo de equipamento. Exatamente. Hoje nós alugamos uma sala da Escola Levan Panificação, né? Escola de Panificação, junto com o Rogério, inclusive ele está nos assistindo agora, juntamente também com... Um forte abraço, Shimura, nosso amigo, parceiro. Esse homem é um guerreiro, é um lutador e é um vitorioso. E de coração, meu muito obrigado pelo teu apoio de sempre, e amizade, respeito e confiança, Shimura. Isso mesmo. E o Luiz Farias também está aí com a gente assistindo também. Um grande abraço para você. Eu não vi. Luiz Farias, meu parceirão, meu amigo. O Luiz Farias foi um dos que, nas viagens, lá no início da década de 90, foi comigo, tal, para a gente trazer essa tecnologia e implantar no Brasil. Esse é parceiro também de mais de 30 anos. Então, eu queria, já estamos finalmente, queria agradecer todo o apoio, todos os momentos, né? Inclusive, o último momento foi o momento agora dos pães, em que eu e o Rogério Shimura lideramos aí uma ação junto com vários profissionais, inclusive o Roger do Vale também está assistindo a gente. Ele foi uma das pessoas que nos ajudou também nesse processo de produção de 160 mil pães que foram doados. Vocês foram, né, nos ajudaram também com as máquinas. Então, assim, queria agradecer, porque esse foi o último momento, mas eu já falei no começo que foi Taste Tomorrow, que é um evento especial da Puratos. Depois, em todos os momentos que eu pedi ajuda, pedi o apoio de vocês apoiaram de coração mesmo. Queria agradecer por essa parceria em nome da Puratos. A Prática, Clima Keep, porque eu acho que a gente cumpre a nossa função aqui, Ângelo, de fortalecer a panificação brasileira. Muito obrigado pelo carinho, por aceitar o convite, e deixo com você as palavras finais. Eorani, muitíssimo obrigado pela honra, em nome da diretoria da família Prática. Senti muito honrado estar aqui com vocês, tá? E com todos que nos assistem, também meu carinho, meu muito obrigado. E estamos aí. Acessem o site da Prática, o blog feito por profissionais da Prática. A gente costuma dizer que é um blog feito por brasileiros para brasileiros. Quando a gente fala para brasileiros, para a empresa nacional, para a empresa sediada no Brasil. Tá? Então, meu muito obrigado. Falam que vai passar. Passará, estaremos juntos com certeza e iremos sair com muita prosperidade, fortalecidos com toda certeza, e que Deus abençoe a todos. Isso aí. Muita saúde para todo mundo. Muito obrigado pela participação de todos e uma boa noite. Um grande abraço, Ângelo. Um forte abraço. Muito obrigado, amigo. Você. A honra foi minha. Até mais.